Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Hoje nós estamos aqui para a série Conflito dos Séculos. Vamos para a vinheta que tem muito material hoje. Bom, meus queridos, nós vamos falar sobre Levíticos aqui de 1 a 7. E é a parte dos ritos do santuário. Então eu vou tentar sim ser mais direto e prático para vocês entenderem como funcionavam os ritos no santuário, tá bem? Então, primeiramente, as ofertas queimadas no capítulo 1 de Levíticos. Essas ofertas eram realizadas todas as manhãs e tardes pelo sacerdote. Então o sacerdote ele oferecia um novilho, ali, um cordeiro na manhã, por volta das 9 horas, e às 3 horas da tarde, na parte da tarde, tá bem? Por quê? Para simbolizar uma inteira consagração do povo, tá bem? Então o povo ali, muitas pessoas moravam longe do santuário e eles não conseguiam ir até lá. Então era representando aquele cordeiro morrendo por toda a nação. Obviamente que você tinha que aparecer lá por pelo menos 3 vezes no santuário anual. Porém, muitas vezes você não conseguiria. Por exemplo, Daniel ele orava todos os dias no horário do sacrifício para Jerusalém. Ali ele estava mostrando confiança de que aquele sacrifício que estava sendo realizado estava servindo para ele. Tá bem? Simboliza inteira consagração, tudo isso que nós estamos falando aqui sobre as ofertas queimadas. Como era realizado isso? Vamos lá. Depois dessa de manhã e da tarde, tá? Que seria o nosso culto familiar hoje, tá bom? Quando você tem família e você deveria estar fazendo seu culto nas manhãs e na tarde, você estaria consagrando sua família a Deus, tá bom? Todas as manhãs e tardes, tá? Então, isso é um exemplo para nós hoje, tá bem? Só que também tem uma outra coisa. Como é inteira consagração, o nosso devocional também entra como oferta queimada. Não devemos falar que a lei cerimonial foi abolida, e sim cumprida. Quando você abole alguma coisa, acabou. Quando você cumpre alguma coisa, ela ainda pode haver alguma coisa que necessita de cumprimento. Por exemplo, a gente está na festa da expiação e só vamos para a festa dos tabernáculos no céu. Se a gente fala que foi abolido a lei cerimonial, então nós não estamos numa festa da expiação e não podemos nem mesmo subir para a Canaã celestial, tá bem? Então, eu vou mostrar para vocês que as coisas que ocorriam anteriormente, de uma forma diferente, a gente ainda pratica hoje. Então, oferta queimada. Quando você faz o seu devocional, você ora a Deus todas as manhãs, você está fazendo uma oferta queimada. Quando você faz o culto familiar de manhã e de tarde, você está fazendo uma oferta queimada, tá bem? Então, como realizava isso lá na época de Israel? Vamos supor que o Roberto aqui é o pecador, e ele vai chegar ali com o seu cordeiro. O sacerdote então vai fazer algumas perguntas. Onde está seu pecado? Ele vai dizer que o pecado ali está na vítima inocente. Depois ele vai perguntar onde está qual é o salário do pecado? Vai dizer que é a morte. Quem deveria morrer? O pecador vai falar, eu deveria morrer, mas como eu não quero, eu estou trazendo essa vítima inocente. Essa vítima é um cordeiro de 1 ano de idade, porque ele precisa ser algo que você tenha apego, tá bom? Porque a ideia de Deus é mostrar que o pecado que você cometeu está causando a morte de alguém que você ama, tá bom? Cuidar de um cordeirinho é algo sensacional, é muito mais do que até gato e cachorro, tá bom? Então era algo assim que você demandava muito tempo, você amaria aquele cordeirinho. Uma outra coisa é que na oferta queimada não podia ser dado, tá bom? Era somente comprado ou tirado do rebanho, porque Deus já ensinava no bolso a coisa, tá? O ser humano só aprende no bolso, então desde sempre Deus já ensinou no bolso, tá bom? Então não podia ser dado. Os únicos cordeiros que eram dados era para o sacerdote fazer, porque o sacerdote não tinha de onde tirar as coisas, tá bom? Mas se você fosse fazer uma oferta queimada voluntária, você tinha que ir lá e comprar o seu cordeiro ou pegar do seu rebanho e chegar até lá. Depois de ter feito isso, o cutelo é passado ao pecador e ele imola o cordeiro. O sangue escorre, o sacerdote pega num bol esse sangue, ele vai lavar o cordeiro e vai colocar para queimar. Enquanto isso, ele pergunta, onde está seu pecado agora? E ele diz, no sangue. Então, ele vai adentrar o santo lugar. Então, ele vai até a pia, lava as mãos, lava os pés, ok? Deixa a sandália e entra no santo. Conforme isso ocorre, ele vai até o véu ali na frente do altar de incenso. Ele pega o dedão dele, põe no bol, passa nos 4 pontas do incenso,
do altar de incenso, do altar de ouro, simbolizando que Deus perdoa pecado nos 4 cantos da terra. Depois ele vai mergulhar a mão inteira, ok? E vai aspergir 7 vezes no véu. Assim fica simbolizado que o pecado foi registrado perfeitamente nos livros do céu, tá bem? A partir deste momento, ali vai acontecer alguma coisa, pode ser que brilhe as Urim Tumim que eu falei para vocês, e ali vai dizer se tá tudo certo. O sacerdote vai sair de costas para a porta, nunca se vira as costas para Deus, e aí ele põe a sua sandália e volta ali para o pecador, e aí pergunta para ele onde está o seu pecado agora, e ele vai dizer, está diante de Jeová, não o carrego mais, e a partir desse momento ele aceita que foi perdoado e volta para sua casa feliz. Então é mais ou menos dessa forma que funcionava, né, essa parte das ofertas lá para Israel, tá bem? Hoje você não necessita disso, hoje você ajoelha, pede perdão a Deus, aceita o perdão e Deus já te considera justo, amém? Então, meus queridos, é muito importante a gente entender essas dinâmicas para a gente compreender que não foi abolido, e sim foi cumprido por Cristo, mas nós ainda, de alguma outra forma, ainda fazemos as ofertas queimadas ou outras que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, a oferta queimada é isso. Também tem algo muito importante que o sacerdote tinha que fazer todos os dias. Ele tinha que garantir que tudo no santo lugar estava em perfeito estado. Então, as lâmpadas tinham que estar todas acesas, bonitinha. Os pães tinha que ter 12 na mesa, ele tinha que conferir todos os dias, bonitinho. E também o incensário tinha que estar saindo fumaça, senão estava tudo errado e eles tinham que arrumar um jeito, tá bom? Então, todos os dias eles tinham essas tarefas a serem realizadas, além da oferta queimada manhã e tarde, tá bem? Outra coisa, o santuário não fechava, o santuário era direto e o fogo não se apagava, tá bom? Roberto, por que se lavar ou por que vai queimar? Tudo no santuário tem simbolismo. Então, o fogo é o Espírito Santo, a água é a purificação e o sangue é a expiação do pecado, tá bom? Então, ele cortava esse cordeiro, tá bom? Porque o pecador, antes de matar o cordeiro, ele tinha que confessar o seu pecado para o cordeiro, porque o cordeiro ali, naquele momento, estava sendo representado Jesus nele, e Jesus é o único que pode perdoar pecado. Então, ele falava ali audivelmente, da forma que ele desejasse para o cordeiro. Aí, a partir desse momento, ele mola, e aí sim, ele é cortado. Por que cortado? Porque não é assim, ó, Senhor, perdoa todos os meus pecados e pronto. Não, você tinha que nominar o pecado. Assim é como hoje também. Não adianta você chegar lá na sua oração e falar, Senhor, perdoe meus pecados. Não, você tem que saber qual é o pecado para que você possa não cometê-lo novamente. Se você simplesmente falar, ó, perdoa meus pecados, você nunca vai saber qual é o pecado e sempre vai estar cometendo, tá bom? Então é bom você sempre que cometer algo que você já sabe que está errado, no mesmo instante você já ora a Deus pedindo perdão por aquilo, tá bem? É muito importante isso. Depois dessa oferta, então nós fechamos aqui a oferta queimada, depois vocês leiam. Nós temos Levíticos 2 com a oferta de manjares. A oferta de manjares seria os nossos dízimos de hoje, tá bom? A oferta de manjares ali, as pessoas levavam as frutas, as coisas ali, só não podia fermento e mel ser queimado, porque o fermento é pecado e o mel é paixões desenfreadas, tá bem? Então, mas tanto um quanto o outro era entregue nas primícias, só não era queimado no altar, tá bom? E a oferta de manjares simboliza submissão e dependência, tá bom? Então quando você devolve seu dízimo, pode faltar tudo, mas o seu dízimo está lá, tá bom? Pode faltar de pagar uma conta, mas você está mostrando que você está dependendo e está submisso a Deus, tá bem? Nós temos também as ofertas pacíficas, que é Levíticos 3. Então lá em Levíticos 3 vai falar sobre as ofertas pacíficas. Lá nas ofertas pacíficas, meus queridos, é aquela oferta que você dá também na igreja. Porém, nós temos duas ofertas. Nós temos a oferta pacífica de gratidão e nós temos a oferta pacífica de voto. A de gratidão é aquela que você abre a sua carteira no sábado, tira um valor ali e coloca na salva. A de voto é o pacto que você faz. E quando você faz um pacto com Deus, tem que cumprir. Então, vários pactos nós temos na Bíblia. Jesus era voto nazireu, Sansão, João Batista, todas essas pessoas, eles tinham que levar, então, uma oferta pacífica de voto. Quando era de voto, tinha que ser o animal perfeito também. Quando era voluntária, Deus não cobrava a perfeição do animal, tá bom? Essas são as diferenças. Então, meus queridos, quando você faz um pacto com Deus, a Bíblia diz o quê? Fez,
cumpra. Não faça pactos com Deus para você não cumprir, tá bom? Tenha isso sempre em mente, tá ok? Nós também temos em Levíticos 4 os pecados por ignorância, tá bem? Lá pelo pecado por ignorância nós temos 4 classes que podiam participar dela. O sacerdote, o povo completo, ou seja, todo o povo caía num pecado por ignorância. Um exemplo é o bezerro de ouro, tá bem? O povo caiu por esse pecado por ignorância. Muitas pessoas morreram porque permaneceram na ignorância ao invés de voltar atrás e reconhecer que estavam errados, tá bom? Nós temos também os príncipes das tribos e nós temos alguém comum, uma pessoa comum que não era sacerdote ou não era o povo todo. Quando é o povo todo é quando quase todo mundo ou todo mundo do povo cometeu aquele ato, tá bom? Como ali no caso do bezerro de ouro, como eu falei para vocês, que foi um ato por ignorância. Por que por ignorância? Porque eles não estavam adorando o bezerro, eles estavam adorando Deus e Yahvé no bezerro. Isso está escrito lá em Êxodo 32, lá no começo, eu não vou lembrar agora o verso, mas bem ali no Êxodo 32, está escrito que Arão fala Yahvé, tá bom? E depois nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, quando chegar lá, Paulo vai falar referência sobre isso, mostrando que era um pecado por ignorância, tá bom? Então, levando isso em consideração, o que seria pecado por ignorância? Muitas pessoas entendem que pecado por ignorância é aquele pecado que você não sabe. Só que faz algum sentido você sacrificar, como está dizendo em Levíticos 4, sendo que você não sabe que é pecado? Deus diz que não leva o tempo de ignorância. Então, automaticamente, quando você não sabe que está cometendo algo errado, automaticamente você está sendo ignorante naquilo e você não está pecando. É o óbvio, ok? Então, o que seria esse pecado por ignorância? Nós temos duas coisas. Nós temos o pecado por ignorância, que Deus não leva o tempo em conta, ou seja, você não sabe absolutamente nada sobre o assunto, está fazendo, então Deus não está levando isso em consideração. Se você sabe alguma coisa, você já não é ignorante completo, você é ignorante por negligência. Ou seja, vou dar um exemplo aqui prático. Acontece com muita gente, talvez aconteça com vocês também. Vocês sabem que é proibido você abastecer o carro no sábado. Não deveríamos abastecer o carro no sábado, não deveríamos comprar no sábado, certo? Então o que acontece? Você geralmente faz o quê? Na sexta-feira você coloca a sua gasolina já para passar o sábado tranquilo. Porém, a gente é falho e às vezes a gente esquece de abastecer. Isso acontece comigo, muitas vezes aconteceu e eu estou aqui lutando para não acontecer novamente. Porém, pode acontecer, tá bem? Então, você ali na sexta-feira acabou esquecendo, por correria da vida, e no sábado você está indo para a igreja e sua gasolina está acabando. E agora, você precisa abastecer, porque senão você vai ficar na rua e não vai chegar na igreja. Saiba que você precisa pedir perdão a Deus por esse pecado, tá bom? Por mais que seja um pecado por ignorância, por negligência, porque você não premeditou esquecer, você acabou esquecendo, ok? Mas você vai ter que fazer a gasolina para conseguir chegar na igreja. Porém, isso é um pecado por ignorância de negligência. Você sabe que não deveria estar fazendo, porém é a única forma de você fazer. Então você pede perdão a Deus, ou seja, o sacrifício aqui era realizado, mesmo por ignorância, tá bom? Nós temos que saber aí que não é apenas uma ignorância e ponto final, tá? Uma outra coisa é quando você não sabe, você fica sabendo, o Espírito Santo te lembra, e o que você faz? Você vai lá e pede perdão. Você faria um sacrifício, como está dizendo aí em Levíticos 4. Tá bom? Então é só para vocês entenderem um pouco sobre o pecado por ignorância. Tem muita coisa para falar sobre isso, eu não vou ter tempo nesse vídeo. Tá bem? Capítulo 5 fala sobre o sacrifício pelos pecados ocultos, né? E o capítulo 6 é os pecados voluntários. Os ocultos e voluntários, eles têm uma sintonia parecida, porque ambos, um está escondido, né, não está exposto. Então o que é pecado escondido, você confessa escondido com Deus. O que é exposto, você vai ter que confessar exposto. Isso está na Bíblia também. Porém, ambos são, você sabe que não deve fazer, você sabe quase tudo sobre o assunto, porém você é rebelde. Você, eu sei que eu não posso abastecer, mas eu não quis abastecer na sexta, vou lá abastecer no sábado e ponto final, tá? Aí você está cometendo o pecado por capítulo 6 aqui. Você sabe que está errado, você vai lá e faz. Esse aqui é chamado do pecado de culpa, né? Pecado de culpa, né? Então, meus queridos, como funciona isso aqui? Quando é culpado, quando você comete o pecado sabendo que é errado, você é rebelde, você tem que, quando você se arrepender, você tem que fazer a mesma coisa das ofertas queimadas. Fazer todo aquele processo.
Quando é por ignorância, o sacerdote não precisa adentrar o santo. Ele resolve tudo no altar do sacrifício. Então no altar do sacrifício também tem 4 chifres. Então ele passa o dedo, passa nos 4 chifres e depois asperge 7 vezes no altar do sacrifício. Tá bem? Então é a única diferença do tipo de aspersão de um para outro. Tá bom, meus queridos? Nós temos também ali o capítulo 7, onde fala sobre a oferta pela culpa, que é o que eu falei para vocês. Nós temos ofertas pacíficas, gordura, não comer gordura e sangue, e finaliza também falando sobre as porções para o sacerdote, tá bem? Uma outra coisa, eu acho que eu já falei, mas vou repetir, o fogo do santuário não se apagava. Foi Deus que colocou aquele fogo e ele não se apagava. Porém, até mesmo a lenha que colocavam ali era na ordem. Ah, Roberto, mas se o fogo foi Deus que acendeu, para quê? Porque Deus, ele gosta da nossa cooperação. Então, a cooperação é divina humana. Então, por mais que Deus colocou o fogo e ele não vai se apagar, o ser humano tem a parte dele a desempenhar. Então, sempre haverá a parte de Deus e a parte humana. Tá bem? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Graças ao bom Deus, aqui é muito simples esses atos, tá bom? Nós vamos continuar então amanhã a partir do capítulo 8 de Levíticos e amanhã também vai ter sobre Nadab e Abiú, algo muito importante para nós, tá bom? Que nós possamos aprender aqui que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus amoroso, um Deus que te ama, que te quer de todas as formas, só que você precisa de relacionamento com Ele para que Ele possa ajudar a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e vamos fazer uma oração. Grandioso eterno Deus, estamos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor propôs para cada um de nós, que nós possamos ser consagrados a Ti, submissos a Ti, que possamos ter gratidão a Ti e que possamos mudar a nossa vida para a honra e glória do Seu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, até amanhã. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.